Lição 24 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentada por Ken Wapnick. Eu não percebo os meus maiores interesses. Essa lição introduz o tema da humildade. Nós estamos tão certos de que sabemos o que é melhor para nós, sem falar no que é melhor para os outros. Em um sentido, como essa lição deixa claro, é compreensível que pensemos desse jeito. De um jeito ou de outro, temos sido ensinados que, se não cuidarmos de nós mesmos, quem vai cuidar? Nós aprendemos que não podemos confiar no mundo. Ele não foi estabelecido para atender às nossas necessidades instantaneamente, física ou emocionalmente. Não podemos confiar completamente em nossos pais também, pois mesmo o melhor deles, conforme julgado pelo mundo, nunca estará lá para nós o tempo todo. Uma parte de nós, portanto, aprende que precisamos cuidar de nós mesmos. Não podemos confiar totalmente em ninguém. O contexto dessa lição, portanto, é a correção da convicção de que conhecemos nossos maiores interesses. Em nenhuma situação que surja, reconheces qual é o resultado que te faria feliz. Portanto, não tens nenhum guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. O que fazes é determinado pela tua percepção da situação, e essa percepção está errada. No entanto, eles são a tua única meta em qualquer situação que seja corretamente percebida. De outra forma, não reconhecerás quais são eles. Nenhum ego vai ler essas linhas sem se sentir altamente insultado. Jesus está dizendo que não temos um guia porque escolhemos a nós mesmos como guia. Uma reminiscência das linhas do texto que cito frequentemente. Renuncia agora ao cargo de teu próprio professor, pois tem sido muito mal ensinado. Isso então é um sutil impulso para escolhermos a ele como nosso guia. O raciocínio por trás desse ensinamento é óbvio, tão logo pensemos sobre ele. Saber quais são os nossos maiores interesses pressupõe que nós realmente conhecemos nossas necessidades, problemas e desejos. Apenas assim, ele continua sem dizer, nós poderíamos saber como atender às nossas necessidades, resolver nossos problemas e atender aos nossos desejos. E, no entanto, como já vimos e tem sido claramente ensinado no texto, o mundo e o corpo foram feitos, literalmente, para manter o problema real da separação. Em nossas mentes, oculto de nós. Portanto, nossa experiência de nossas necessidades e problemas é apenas uma cortina de fumaça cujo propósito é enraizar nossa atenção em nossos corpos, físico e psicológico, portanto, nos distraindo da mente na qual tanto o problema quanto a resposta são encontrados. Além disso, um resultado inevitável da nossa arrogância inicial aumenta isso ainda mais, pedindo a Jesus ou ao Espírito Santo para nos ajudarem com um problema que nós determinamos que precisa ser resolvido. Portanto, esperamos que eles compartilhem nossa necessidade de protegermos nossa separação para que jamais seja desfeita. Devemos retornar a esse tema importante abaixo. Se reconheceres
que não percebes os teus maiores interesses, seria possível ensinar-te o que eles são. Mas, na presença da tua convicção de que sabes, não podes aprender. A ideia para o dia de hoje é um passo em direção a abrir a tua mente para que o aprendizado possa começar. A humildade necessária é a admissão de que você não sabe o que é melhor para você e a quem vai pedir ajuda. O próximo passo é perceber o quanto você não quer sua ajuda, com letra maiúscula. E quando realmente pedir por ela, com que frequência é um pedido de ajuda em seus próprios termos, em cujo caso você não está desistindo do seu investimento em acreditar que sabe qual é o problema e a resposta. Além disso, por que você vai aprender algo quando já acredita que tem a resposta? Como ele pode ajudá-lo, então, se você já acredita que sabe a resposta para a sua pergunta, a solução para o seu problema? É por isso que um curso em milagres, Jesus precisa que você compreenda que você não sabe. Portanto, ele o ensina que o aprendizado real é o desaprendizado. Você não pode aprender a verdade até entender que não a conhece. É por isso que Jesus sempre grava em seus estudantes os aspectos de desfazer da sua correção. Jesus está pedindo aqui que você confie nele o suficiente para suspender todas as suas crenças e então diga com sinceridade: eu não percebo os meus maiores interesses. Seu apelo é por uma humildade total. E implícito nesse apelo está o pedido para que escolhamos a Ele como nosso professor ao invés do ego. O início do próximo parágrafo ecoa o apelo de Jesus. Os exercícios para o dia de hoje requerem muito mais honestidade do que estás acostumado a usar. Alguns poucos sujeitos considerados honesta e cuidadosamente em cada um dos 5 períodos de prática que devem ser empreendidos hoje serão mais úteis do que um exame mais superficial de um grande número deles. Sugere-se 2 minutos para cada período de exame mental envolvido nos exercícios. Ao se expressar dessa forma, Jesus está nos dizendo que não temos sido totalmente honestos até agora. É por isso que existe uma ênfase repetida em examinarmos nossas mentes. Parte do problema inerente ao nosso exame da mente é que nós pensamos que estamos examinando nossos cérebros. Nesse ponto, nós realmente não entendemos a distinção em um curso em milagres entre o cérebro e a mente. Um equívoco compreensível quando consideramos nossa quase completa identificação com o corpo. Portanto, nós esquecemos que nosso cérebro é uma defesa. Se o mundo foi feito como um ataque a Deus, então certamente o corpo foi feito como um ataque a Deus também. E o cérebro é o principal órgão do corpo, governando aquele que ele pensa, percebe, diz e faz. Jesus está nos pedindo para sermos capazes de ir até ele e dizer: eu não entendo nada. Por favor, ensine-me. Nós precisamos entrar em contato com o quanto isso é difícil.
Existe uma parte em nós que realmente acredita que sabemos o que é melhor para nós. Os períodos de prática devem começar com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguida pelo exame da mente, com os olhos fechados, em busca de situações não resolvidas, acerca das quais estás atualmente preocupado. A ênfase deve estar em descobrir o resultado que queres. Reconhecerás com rapidez que tens várias metas em mente que fazem parte do resultado desejado, e também que essas metas estão em níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. Notem o uso da palavra descobrir na sentença 4, ecoando nossa discussão sobre a centralidade do desfazer para a prática do perdão. Isso também está claro a partir das instruções de Jesus, como realmente não sabemos quais são os nossos maiores interesses. Como poderíamos? No caso de termos quaisquer dúvidas sobre isso, o seguinte exercício deixa tudo cristalino para nós. Ao aplicares a ideia para o dia de hoje, cita cada situação que te ocorrer e depois enumera cuidadosamente o maior número possível de metas que gostarias que fossem alcançadas na sua resolução. A forma de cada aplicação deve ser mais ou menos a seguinte: na situação referente a eu gostaria que acontecesse e que isso acontecesse. E assim por diante, tenta incluir tantos tipos diferentes de resultados quanto honestamente te possam ocorrer, mesmo que alguns deles não pareçam estar diretamente relacionados com a situação, ou nem mesmo ser inerentes a ela de forma alguma. Isso estabelece o cenário para o próximo parágrafo, que contém o ponto central da lição. Se esses exercícios forem feitos adequadamente, reconhecerás com rapidez que estás fazendo um grande número de exigências que nada têm a ver com a situação. Tu também reconhecerás que muitas das tuas metas são contraditórias, que não tens nenhum resultado unificado em mente e que, independentemente de como a situação se resolve, não podes deixar de te desapontar com relação a alguma das tuas metas. A mensagem dessa lição, portanto, é que se nós formos realmente honestos, reconheceremos a natureza contraditória de muitos dos nossos desejos e objetivos. Isso é inevitável quando você considera a possibilidade de ter objetivos não conflitados, quando não reconhecemos nossos próprios maiores interesses. Para nossos egos, esse interesse é a autopreservação. Mas, uma vez que esse ser conflitado está cheio de culpa e medo, como poderia a satisfação do nosso objetivo ser qualquer coisa além de conflitada e repleta de culpa e medo que levaram a ele? O parágrafo final da lição enfatiza mais uma vez o ponto essencial a ser aprendido se formos completar com sucesso o currículo do curso em Milagres. Depois de examinares a lista do maior número possível de metas almejadas, para cada situação não resolvida que passa pela tua mente, dize a ti mesmo: eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação. E passa para o seguinte: Jesus quer
que generalizemos essa lição para todas as situações em nossas vidas, para nos certificarmos de que não perdemos o ponto, não o esquecemos. Ele continua seu ensinamento na lição 25.